Os erros do técnico Roger Silva do Sport que o futebol perdoou. Pois é, os deuses do futebol deram uma segunda chance ao treinador rubro-negro. O Roger errou muito nessa partida. Primeiro, não se muda tantas peças de um jogo para outro, e principalmente se tratando de uma decisão. Vamos lá. Thiago Couto, titular, sem sombra de dúvidas, é muito melhor do que o Rauch. Mas imagine, o Rauch nem no banco ele estava, galera. Quer dizer, você pega um goleiro, coloca ele no time. Na decisão, você não bota ele nem no banco. Como é que fica a cabeça do cara? Para ele, ele não pertence mais ao grupo. Vamos lá. Filipinho na lateral esquerda. Claro, é titular, joga mais, vinha bem, sem sombra de dúvidas. É titular absoluto. E a volta dele, tranquilo. Mas imagina o meio-campo. Carlos de Pena, meio-campista, jogador de criação, de transição. Aí você tem Iago Felipe, jogador de meio-campo, de transição. E você improvisa o Marlon Douglas, galera. O que o Carlos de Pena pensou e o Iago Felipe? Cara, o que a gente está fazendo aqui? Se o treinador improvisou um jogador atacante para fazer meio, então a gente não serve para o time. Imagine. Aí vem mais. Gustavo Coutinho tá jogando mal. Mas, pô, o cara vinha todos os jogos. Aí, de repente, na final, o cara vai pro banco. Na final. Ele poderia sair antes, não tem nenhum problema. Você pode mudar uma peça aqui, outra peça ali. Aí você, o Gustavo Coutinho não foi bem no primeiro jogo contra o Retrô. Coloca Zé Roberto. Se ele for bem, você coloca ele na final. Mas tudo bem, até aí você imagina que tá tudo bem. Ah, não, o Gustavo Coutinho não estava bem, entrou o Zé Roberto, que a gente vinha pedindo, eu mesmo achava que o Zé Roberto deveria ser titular, e vai por aí. Só que tem mais outro erro. O capitão do time até então era Ramon Menezes, zagueirão, xerifão, líder da equipe. Aí, chega na final, o treinador tira a braçadeira de capitão do Ramon Menezes e dá a Zé Roberto, que até então era banco do time. O capitão fala, pô, quer dizer que eu servi até agora e nessa partida final eu não vou servir como capitão? Você tem que acreditar no cara e dar chance a ele, e ele tem que seguir, cara, junto com você, se acreditar. Bom, se não bastasse tudo isso, o Sport entrou em campo perdido. Perdido, galera. E aí, tenha santa paciência. O Zé Lucas não pode ser banco do Zé Gabriel, nem aqui, nem na Cochichina, nem no Paquistão, nem na Caxemira, enfim, não lugar nenhum, meu irmão. Zé Lucas joga muito mais. Zé Lucas, em qualquer posição do meio, não só de volante, não, em qualquer posição do meio, joga mais do que qualquer um ali. E parece uma birra do técnico Roger Silva e do seu Ítalo Rodrigues de dizer que a meritocracia não permite que o Zé Lucas seja titular. Bom, se não cessasse essa ideia, e vamos parar com isso, porque Zé Lucas tem que ser titular, aí os erros não param por aí, galera, porque o Sport vai jogar na quinta-feira contra a equipe do Vitória, em Vitória, contra a equipe da Desportiva Ferroviária, na Copa do Brasil. E o Roger, por questão de birra, ele já disse que 4 jogadores vão ser titulares. Precisava isso não, cara. Deixa o outro time se virar, imaginar como é que vai ser, que se vai jogar Zé Lucas, se não vai. Isso você tem que guardar para você e dizer antes da partida. O adversário já sabe que esses 4 jogadores vão jogar. Não é por aí que a banda toca. Mas, como o futebol é assim, o futebol deu uma nova chance ao treinador Roger Silva do Sport. Não só na Copa do Brasil, que é o jogo na quinta-feira, como na final, contra o Náutico lá no Estádio dos Aflitos. Porém, o time do Náutico é melhor individualmente, coletivamente, é um time mais experiente, é um time cascudo, é um time rodado e tem um treinador que conhece muito de futebol e que já foi muitas vezes campeão. Inclusive, Pernambuco, 4 títulos, tá? E sabe jogar a final. Então, Roger, pensa bem,
em tudo que você vai fazer essa semana. Qualquer passozinho errado, tchau. É um jogo de xadrez. É decisão. O Sport pode chegar lá nos aflitos, rebentar o Náutico e ganhar. É clássico. É esse tipo de jogo que muda tudo. Mas você tem que estar, pelo menos, consciente do que você está fazendo. Pelo menos isso. Bom, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Inclusive, eu vou rodar a entrevista coletiva do técnico Roger Silva, alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente começar a discutir aqui no nosso canal, no nosso vídeo, e falar sobre esse momento que o Sport está vivendo, com a Copa do Brasil e a segunda partida e decisiva do Campeonato Pernambucano de Futebol. Bom, o Hélio dos Anjos, que é um treinador muito experiente, viu os erros do seu time. O Náutico pecou muito na finalização, terço final de campo. O Náutico errou muito, galera. Errou muito, muito mesmo. E o Hélio vai corrigir, vai tentar corrigir isso. O Náutico teve a oportunidade de liquidar o jogo, matar o jogo nos 30 minutos iniciais, mas não teve competência para isso. E deixou o Sport vivo, o que é um perigo, porque o Leão realmente é tradição. Tem camisa pesada, enverga varal. E a decisão, para mim, aberta. Não tem hoje um grande favorito, né, para a decisão, mas que é 50%, 50%, na minha opinião. Muito bem, vamos acompanhar aqui a entrevista do técnico Roger Silva do Sport após o jogo. Tem alguns pontos que eu acho que são interessantes para a gente conversar. Primeiro vamos ver ele falando sobre o jogo, né? E obviamente dentro da concepção dele o que aconteceu. Vamos ver o Roger. Acho que uma final a ser aplaudida, né? Legal pra caramba quando a gente vê duas equipes que realmente se propõem a jogar futebol e buscam vencer o jogo do primeiro ao último minuto. Quero deixar meu agradecimento ao meu torcedor. Obrigado por todo o carinho, obrigado por essa festa linda. Foi lindo. Realmente vocês nos trazem muita energia quando realmente a gente está nessa positividade, nessa alegria. A gente quer agradecer. Realmente a gente queria poder entregar uma vitória a vocês. Era importante para nós. Bom, a avaliação é que acho que o primeiro tempo a gente demorou um pouquinho a encaixar, principalmente o lado esquerdo. Algumas coisas que a gente trabalhou. E aí eu tive uma janta com o Felipe Gimenez, nosso CEO, essa semana. Eu aprendi que não dá para eu controlar tudo. E daqui a pouco, se a gente quer controlar tudo, você acaba ficando louco, doente, sem dormir, enfim. Então, são fatores que são treinados e alguns erros que a gente não pode ter. Infelizmente, numa final, que são detalhes, a gente trabalhou todos os encaixes, primeiro para a gente melhorar um pouquinho o nosso encaixe, e as situações e os gols, né? Acho que, infelizmente, a gente teve duas falhas que não pode ter, que custa muito, né? Quando a gente não deixou de acompanhar ali o Castilho, é algo que a gente precisa fazer. E no segundo gol, para mim, no melhor momento nosso, onde a equipe volta muito melhor, volta mais lúcida, volta forte, volta confiante, botando o Náutico para trás, criando oportunidade, tendo um domínio amplo. E aí a gente acaba errando uma bola ali com o Ramon, que acontece, é do jogo. A gente também não dá para controlar tudo. Agora é valorizar, cara. Valorizar o que a gente fez aqui. A gente fica triste de tomar um gol no último momento, mas é valorizar o que essa rapaziada está fazendo. Tem uma equipe do outro lado também muito bem treinada, pronta para fazer um grande campeonato nacional. E a gente lamenta, principalmente por ser no último lance, e algo que dava para controlar, a bola estava no nosso pé, saindo para um contra-ataque para tentar fazer um 4-2 e você toma um 3-3. Então,
é isso, cara. Não dá pra gente também ficar lamentando. Finais é feita de detalhes, é feito de grandes jogos. É valorizar o que foi feito hoje. Mais uma vez, agradecer a festa do meu torcedor. Fundamental que ele nos apoie. E vamos embora. Vamos pensar primeiro na quinta-feira, no Espírito Santo, e depois a gente pensa na final novamente. Roger, boa noite, tudo bem? Hoje você promoveu 6 alterações, né, no time do Sport, no time principal. Em relação ao último jogo, você entrou com 6 peças diferentes. A maior novidade, vamos colocar assim, foi o Marlon. Eu queria que você explicasse por que o Marlon foi escalado hoje no time titular, por favor. E também a questão dos gols. O Sport é um time que tem feito muitos gols em casa, está invicto ainda em casa, né? Nos últimos 3 jogos o Sport fez 8 gols em casa, mas tem um dado que também chama a atenção, que o Sport tomou 6 gols nos últimos 3 jogos dentro de casa. Por quê, Roger? É bom demais ser jornalista. Às vezes vocês fazem umas perguntas. É fato que se eu soubesse, eu estancaria, não deixaria acontecer. Bom, a gente precisa trabalhar sempre para melhorar, buscar o equilíbrio. É isso que eu tenho pedido aqui sempre. Precisamos ter equilíbrio. As alterações, Barleta e Felipe são titulares da equipe. Eu acho que eu não vejo uma alteração assim. O Pedro é um cara que a gente tem... Às vezes começa, às vezes não. É um cara que a gente, quando quer um pouco mais de força, um pouco mais de intensidade, um pouco mais de duelo, é o cara que a gente acredita que tem um pouco da característica que a gente gosta. E o Marlon, uma característica que entrou muito bem no jogo, de arraste de bola, né? A gente sabe que o Náutico tem, por sua essência, construir com os 2 zagueiros, daqui a pouco um pouco aberto. E a gente apostou que nós teríamos esse contra-ataque, teríamos um pouco mais de lucidez de arraste por dentro, como foi o nosso segundo gol com o Castilho. Então, a gente acreditou que isso aconteceria. Variavelmente, era um fator que, de fato, essa bola, quando estivesse lúcida ali no pé deles, nós teríamos essa bola, porque eles estão alto o tempo todo. Cara, eu também estou tentando achar a melhor formação. Estou buscando a melhor formação, aquilo que se encaixa melhor dentro do modelo. Acho que o Carlos é um cara muito técnico, o Iago é muito mais técnico, mas daqui a pouco nós entendemos hoje que era para a gente transitar um pouquinho mais rápido, para a gente chegar um pouco mais rápido, mais forte para o ataque, por essas opções. E a outra era? Dos gols. Bom, dos gols, cara, vamos ter que corrigir. Hoje eu acho que a gente deu 2 gols assim, muito dados, assim, cara. Fator que eu não controlo. A gente trabalha isso, trabalha essa construção, trabalha esse balanço de linha. Quando o lateral está alto, nossos extremos têm que descer. Dar um chutão também é do jogo. A gente também tenta controlar isso. A gente joga, tem um jogo apoiado, mas dar uma lá na frente não tem problema. Bom, é minimizar erro. A gente precisa minimizar erro. Se a gente acabar minimizando os erros, com certeza a gente vai começar a ter mais vitórias, porque realmente a gente é uma característica minha. Eu já falei isso algumas vezes, de ter equipes ofensivas que fazem gols, mas a gente precisa controlar melhor esse setor defensivo. Oi. Professor, boa noite. Se a gente pegar um recorte do jogo do Retrô com esse jogo de hoje contra o Náutico, é um recorte parecido, assim, principalmente na questão do primeiro tempo e o segundo tempo. Primeiro tempo, o adversário tem um jogo melhor, no segundo tempo, o Sport, com as modificações, joga melhor. Com a diferença que houve 5, 6 modificações de um jogo para o outro. Então, não era o mesmo time. Então, eu queria que você falasse sobre isso e também comentasse sobre o Thiago Couto, que entra no lugar do House, né, que vinha sendo criticado pela torcida. Hoje faz um grande jogo, dá até praticamente uma assistência em um dos gols. Então, eu queria que você comentasse isso para a gente. Muito obrigado. Bom, eu acho que eu já respondi, mas vou de novo. A gente está tentando achar o equilíbrio. E daqui a pouco as trocas elas são muito, daqui a pouco, a resposta que está tendo no campo. Então, hoje nós fizemos umas trocas pelas trocas que foram bem feitas contra o Retrô. Pelos atletas que entraram e entraram bem. Discordo um pouco, acho que a gente toma o segundo gol num erro nosso, no melhor momento nosso no jogo. Com os mesmos
11 que iniciaram. Essa eu acho que a gente estava muito bem no jogo. Tanto que a gente faz um 2-2 com a equipe sem modificação e, para mim, tendo muito domínio sobre o jogo. Assim. Acho que a gente realmente conseguiu, daqui a pouco, eliminar um pouco Yuri e Vinícius, que estavam nos causando muito dano ali na direita. A gente conseguiu frear esse ímpeto deles, conseguiu ter um pouco mais de posse de bola, errar menos, que é o que eu tenho pedido. A gente calibrou um pouquinho melhor no segundo tempo. E daqui a pouco a gente melhorou. Cara, eu acho que a gente tem que ser essa equipe, sabe? No segundo tempo, que busca essa energia, que tenha um pouquinho mais de coragem, sabe? E não tenha medo de errar um passe difícil, porque quando acerta, a gente sai 3 contra 2, 4 contra 3. E buscar esse equilíbrio, parar de tomar gols bobos, que eu acho que isso que tem me incomodado. Eu já falei essa semana para os atletas e isso está me incomodando, porque a gente faz gols bonitos, de trabalho, de ultrapassagem, de finalizações, de construção boas, e aí daqui a pouco a gente acaba entregando algo para os caras, entende? Que é muito evitável. Então isso tem me incomodado um pouco, mas é valorizar essa grande final. Acho que 2 equipes que buscaram a vitória do começo ao final. Nós estamos vivos, o esporte é gigante, a gente tem tudo para ir lá e vencer lá dentro. Roger, boa noite. Boa noite. 2 aspectos. Você utilizou uma linha bem ofensiva hoje, né, com praticamente 4 atacantes. Claro que a utilização também do Pedro Martins para dar uma força maior nessa marcação. Mas você acha que essa demora de recomposição do time, quando na saída de bola da construção do Náutico hoje, por ter 4 praticamente atacantes, isso fez com que ficasse um pouco exposto o esporte defensivamente? E outra situação é que, em determinado momento da partida, você utilizou o Yuri, né, por dentro, né, ali infiltrado, abrindo o Max, abrindo o Gustavo Maia também. Ele tem uma característica bem diferente do Coutinho e do Zé Roberto. Pode ser que no futuro o Yuri Castilho seja também utilizado como um homem de área, um centroavante no teu sistema de jogo? Vou ter que olhar o jogo para ser mais fidedigno na resposta. O Marlon e o Zé estavam incumbidos de travar um pouquinho os volantes, deixar os zagueiros um pouco mais livre, entre aspas, numa construção, e depois exercer a pressão, entregar para Pedro e para Zé Gabriel, e aí depois saltar para fazer uma pressão. Eu acho que daqui a pouco a gente demorou um pouco a encaixar. Realmente eu acho que a gente demorou um pouco a entender a hora do encaixe, a hora do salto, a hora de voltar, o que não aconteceu no segundo tempo, quando a gente mostra no intervalo aonde estava, onde dava o ajuste. Deu muito bem. A gente conseguiu realmente neutralizar isso aí. A segunda era... o Castilho. O Castilho é um cara que na frente ele joga nas 3. A gente já sabia. No Curitiba ele jogou também do lado direito, por dentro. A opção foi por ser um cara muito rápido, da gente tentar, aqueles 10 minutinhos ainda que ele tinha de gás ali, tentar mais uma bola entre linhas ali para que ele pudesse vencer uma bola ali, atacando aquele espaço. Mas sim, em alguma hora, talvez numa estratégia, usar o Castilho por dentro para a gente ter um pouquinho mais de velocidade. É interessante. Oi, professor, boa noite. Eu queria saber o que é que o Zé Gabriel oferece ao seu time em detrimento do Zé Lucas, porque hoje, nos últimos jogos, o Zé Gabriel vem tendo essas oportunidades no time titular frente ao Zé Lucas, que é o principal ativo do clube. A torcida cobra tanto, por que o Zé Lucas não vem sendo escalado como titular? Você estava nas últimas coletivas? Tem que vir todas, eu já expliquei isso. O Zé Lucas machucou, você sabe disso? Teve uma lesão de grau 2. Ele ficou 24 dias parado. A equipe começou de um jeito. Quando eu comecei a pré-temporada, ele era o titular da equipe. E eu entendo muito sobre isso. Quem é o maior ladrão de bola do campeonato hoje? Zé Gabriel. É um cara que dá um equilíbrio no nosso meio-campo. E eu não estou aqui para fazer comparativo entre Zé Lucas e Gabriel. Eu estou aqui para dizer que quando começou, assim como eu não estou aqui para comparar House e Thiago Couto, porque o Thiago Couto, nas 2 primeiras rodadas, pediu para não ser convocado porque ia ser negociado. Então, também não consigo, entende?
Como assim, tem coisas que eu não controlo? Como uma lesão do Zé Lucas. Eu não controlo. Ele ia ser o titular da equipe, estava treinando como titular. Então, assim, hoje pude oportunizá-lo. A gente tentou algo diferente, com 2 volantes mais fortes. Então, tento potencializar ele. Já disse algumas vezes, é uma prata. A hora que eu puder, vai jogar. Quinta-feira deve iniciar jogando. A gente está tentando minutar. Mas, de alguma forma, eu preciso ser justo. Não dá para sair atropelando os processos. Não fui eu que combinei com isso. O atleta teve uma lesão. Então, ficou um tempo fora. Então, eu estou respeitando o processo que, ao nosso ver, é justo. Assim como foi com o House. Beleza, tinha que ter tirado o House antes. Ok, só que ênfase nisso. Quem lá no começo pediu para não jogar foi o Thiago Couto. E o empresário dizendo que tinha uma proposta para sair. Qual seria a opção, a outra opção? Então, seria justo eu tentar dar uma sequência no outro. Que o Thiago vive um grande momento, não precisa falar, ele jogou 20 jogos na Série A, foi um dos destaques. Mas eu também preciso balancear, eu tenho 30 caras para administrar. Assim como o Adriano vem treinando muito bem, e hoje a gente optou por ele no banco, porque é justo. Então, assim, existe uma pressão, e ela é boa, e eu quero viver isso. Porque quando tem essa pressão é sinal que eu estou num time grande, eu preciso saber administrar e crescer com isso. Mas também precisa ter o bom senso de todo mundo aqui, né? Então, a gente está tentando, quinta-feira o Zé inicia o jogo, a gente vai dar minutagem para ele. Eu disse que quando tivesse 2 rodadas, eu quero rodar todo mundo, oportunizar todo mundo, fazer da melhor forma possível o que é melhor para o esporte sempre. Roger, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Roger. Vou fazer 2 perguntas bem rapidinhas. A primeira, já que você já tinha mencionado sobre Rose e Thiago Couto, né? E aí a minha primeira pergunta vai em cima de Rose, porque apesar de ele não ter tido a sequência desejada da torcida e depois, obviamente, foi criticado e foi sacado do time para Thiago Couto herdar essa vaga, ele saiu de um jogo como titular, que foi o último jogo, e hoje nem sequer relacionado. Você havia elogiado ele, dizendo que era um cara trabalhador, e queria saber por que ele saiu no jogo de titular, para não, nem relacionado, na verdade. E a última pergunta, já que você falou de planejamento, de escolhas, de minutagem, de equilíbrio de time, em relação ao time que você pretende colocar em campo no jogo da Copa do Brasil. Você vai poupar atletas, você vai colocar força máxima em relação também à final que se aproxima no próximo domingo. Qual é a estratégia de Roger? Obrigado. A gente entendeu que era melhor hoje a gente oportunizar o Adriano dentro de um critério de escolhas, já que se eu tivesse uma lesão do Couto, eu teria que pôr o House e aí cairia de novo naquilo. Então, a gente entendeu que controlar isso era melhor para nós, era melhor para o atleta, que é um cara do bem, trabalhador. Então, a gente entendeu que hoje era melhor a gente colocar o Adriano, que vem treinando muito bem, assim como o Denis também vem treinando muito bem. A gente quis dar uma variada nisso aí. Mas para quinta-feira pode ser que o Raul já volte, esteja lá. É importante também para o atleta respirar um pouco, daqui a pouco ver o cenário de fora. Acho que isso é válido. Quinta-feira, o Coutinho, o Maia, o Carlos Depena, o Iago, todos foram titulares no outro jogo. Então, se eles iniciarem, não é que foram reserva. Então, eu acho que 5, 6 caras têm revezado muito no time titular, sai, joga uma, joga outro. Então, eu acredito que a gente vai ter um time extremamente equilibrado na quinta. A gente precisa definir isso amanhã cedo, mas com certeza a gente vai ter jogadores importantes como titular. Coutinho vai jogar com certeza, o Maia vai jogar com certeza, Max vai jogar com certeza, Zé Lucas vai jogar. Então, não tem como dizer que é um time reserva, um time misto, porque esses 3, 4 que eu citei são titulares na equipe, né? Então, fazer as melhores escolhas para a gente fazer um bom jogo e conquistar essa vaga. Muito bem, tá aí então o técnico Roger, tá? O Roger Silva. Não precisava dizer isso não, né, Roger? Precisava passar pro time lá que vai jogar. Tem que ter um pouquinho mais de experiência, né? Deixa a bola rolar. Tem coisas que você tem que guardar um pouquinho para você. E assim, algumas explicações, óbvio que são de uma pessoa do bem. O Roger é um cara do bem demais, com esse. Já entrevistei várias vezes quando era jogador, mas às vezes você tem que saber, né, que em determinadas situações é bom não falar, tá? Mas enfim, tomara que ele consiga receber essa oportunidade, agradecer essa nova oportunidade e mostrar competência no time nos próximos 2 jogos, tá? Porque pelo jeito aí vai um time misto.
na quinta-feira e vai outro time no domingo contra a equipe do Náutico. Bom, escreve aqui se você concorda comigo, não concorda, fique à vontade, esse canal é seu, você tem todo o direito do mundo de não concordar com as minhas ideias, com o que eu penso, fique à vontade, tá bom? Mas deixa o like, deixa o joinha, se inscreve aqui no nosso canal. Obrigado, fica na paz de Deus, grande abraço. Valeu, tchau!